Olá, eu sou a Carol Massaro e também sou da TB Relacionamento. Olá, amigos internautas, sejam bem-vindos a mais um programa Mundo Corporativo. Eu sou a Paula Miranda e dessa vez tenho a honra de entrevistar aqui a presidente da associação Abrap Coaching. Bem-vinda, Mônica Graton. Eu que agradeço, Paula, pela oportunidade de estar aqui com você mais uma vez. Obrigada, Mônica. A Mônica ela é coach, formou uma associação hoje que tem centenas de associados. E ela vai contar um pouco dessa história do coaching, como que ela idealizou, como é que foi, né, que surgiu a associação e também meio tanto falando de coaching agora, tá banalizado, não tá banalizado, a gente também pode trocar algumas ideias referente a isso. É isso aí. Me conta, Mônica. Bom, então a ideia surgiu, na realidade, em 2009, quando eu fiz a minha primeira formação de coaching. E na época eu fiz porque eu queria elevar a minha empresa, que é a Virtus RH, para uma empresa de treinamento. E com isso surgiu a ideia de fazer o coach, levar essas formações para dentro da empresa. Fiz a primeira formação, depois de muito escolher, vi as escolas que tinham no mercado, assisti um curso de uma, assisti um day coach de uma, um leader coach de outra, fui em eventos, fui no CONAR, fui entender o que eram as escolas. E aí eu escolhi uma escola que pudesse me dar uma referência, na época até uma escola pequena, e a partir daí comecei a atuar. Comecei, inclusive, fechei uma parceria a vender formação de coaching. E aí vendi para todos os amigos, né? Achei o máximo, achei que aquilo ali, o conceito é muito bom, desenvolver a pessoa, despertar o talento, despertar a pessoa no autoconhecimento, entender todas as suas potencialidades e ainda atingir os seus objetivos. Ou seja, eu até criei uma definição, né? Que o coach para mim é a arte de fazer as pessoas brilharem. Então me apaixonei pela metodologia e acabei vendendo isso para um monte de amigos na época. E aí quando saíram da escola, eu falei, virei coach, e agora? E aí com essa ideia, virei coach agora, o que nós vimos? Que um coach, ele não pode ser simplesmente uma pessoa de desenvolvimento. Ele precisa ser uma pessoa empreendedora. Sim. E com isso, o que a gente observou? E agora, o que a gente vai fazer? Até aí já tinha formado bastante coaches e vi no mercado e todo mundo que eu conversava, todos os coaches que eu conversava, olha, Mônica, a gente está com dificuldade de vender, a gente está com dificuldade de se achar, então o que a gente precisa fazer? Aí na época eu convidei alguns amigos até para, vamos abrir uma associação então para a gente ajudar os coaches. Tanto que o primeiro produto que surgiu na associação foi um e-book de um dos nossos primeiros associados, que é o Otávio Castanho, e dele, virei coach agora. Então inclusive esse e-book está na nossa biblioteca, lá na associação, justamente com algumas dicas de como se tornar um coach de sucesso. E com isso a gente falou, ok, agora precisamos ajudar. Criamos uma ideia de trazer tudo aquilo que o coach precisava para dentro de uma associação. Mas na realidade a ideia só se tornou realidade em 2016. Quando a gente já começou a associação com 43 associados, que eram os diretores e mais alguns associados que a gente acabou trazendo no dia do lançamento, que foi 24 de novembro de 2016. Então, com isso, a gente iniciou a associação, buscando parceiros de coworks, buscando parceiros que pudessem doar livros, e-books, biblioteca, parceiros de seguro, de assistência médica, então a gente começou a buscar parceiros. Voluntários também? Voluntários até, que pudessem nos ajudar dentro da associação, para que a gente pudesse montar ali a base da associação. Então, tanto que hoje a gente brinca que a nossa pretensão é que a associação seja
a casa do coach no Brasil. Perfeito. Então, Definição perfeita. com isso acaba que você o recebe, você o apoia, você ajuda naquilo que ele precisa. Inclusive hoje a gente tem algumas mentorias gratuitas. Inclusive a gente está lançando agora, no final de novembro, uma mentoria assistida para quem entra na associação durante 12 meses, para tornar-se um coach de sucesso. Nosso objetivo é apoiar o coach. Tanto no criar o seu cartão, no criar o seu site, no locais de atendimento, locais de treinamento, quanto a dar autoridade para ele. Ou seja, ele pode escrever para revista, ele pode participar de livros em parceria com a associação. Nós temos um blog, ele pode escrever. Nós temos eventos mensalmente, onde quem são os palestrantes são os nossos associados. E a ideia é levar os nossos associados para serem expostos, apresentarem o seu trabalho ao maior número de pessoas possíveis. Então a gente tem inclusive cafés mensais, onde a gente convida empresas, os próprios associados, para que as empresas conheçam o trabalho dos nossos associados e a partir dali a gente se torne um centro de serviço para empresas e para coaches. Maravilhoso. Então, qual é a ideia disso? Qual é a maior dificuldade do coaching? Se vender, se mostrar, ganhar autoridade, ter alguém que o apoie do início até atingir o teu resultado, que é se tornar um coach atuante. Então é esse o nosso grande objetivo na associação e a gente vem trabalhando para isso. Agora, a pessoa que está nos assistindo, se ela já for um coach, como que ela faz para se afiliar? Ela precisa ter algum tipo de pré-requisito ou não? Sim, na realidade hoje, de uma forma geral, até está mais fácil se associar. Porque hoje a gente tem dois tipos de associado. A gente tem o estudante de coaching, então ele pode simplesmente ter feito um líder coach e a partir daí ele entra para a associação para poder participar de tudo isso e se desenvolver. E a gente tem o associado, que é o coach formado por uma escola que tenha na realidade um certificado de formação de coach. Então, esse certificado dá direito a ele, inclusive, a estar nas nossas páginas como coach. Porque se uma pessoa está buscando um processo de coaching, ele pode entrar na associação e escolher ele lá como um coach, ok? Isso. Então, no site a gente tem um Localize Coach, onde a pessoa entra, onde ela busca, eu quero um coach de relacionamento, eu quero um coach de mulheres, eu quero um coach de carreira, quem são os que estão na associação? Dali ele tem os contatos, ele mesmo faz o contato com o coach. Então tem que ser comprovado, é uma formação, tem que ter um certificado para eu poder me associar como coach. Como coach. Ou eu posso me associar como estudante de coach. Isso. Aí a única diferença na realidade é que ele não vai estar no site como um associado normal, mas ele sabe disso. Ele quer participar, ele tem todos os outros benefícios, mas ele não vai estar sendo indicado pela associação como um coach formado. Perfeito. E aquela pessoa que quer saber mais sobre coaching, ela também pode entrar na associação? Ela também é uma pessoa bem-vinda? Como é que funciona? Sim. Lá no site tem algumas informações, inclusive, o que é coaching. Legal. Como é que você faz o mundo do coach, como é que funciona o mundo coaching. A gente tem o blog com todos os conteúdos expostos para todo mundo, ele não é só para um determinado público. Então todo o conteúdo, e o blog na realidade ele tem todo tipo de conteúdo sobre coaching. E quem são as pessoas? São os nossos associados que escrevem para o blog. Existem alguns outros contribuintes, alguns parceiros que também contribuem. Parceiros são aqueles que de alguma forma contribuem para o nosso associado. Com conteúdo também. Com conteúdo, com algum produto. Ele é parceiro da associação de estar num evento nosso. E a gente tem bastante eventos gratuitos, bastantes palestras, tudo com conteúdo. E a gente tem que trazer aquele conteúdo que se faz necessário para o coach. Então, nesse caso, esse parceiro, ele também escreve para o nosso blog, ele também escreve para a nossa revista. A gente tem produtos dele com desconto para os nossos associados.
Ou seja, são muitos benefícios de participar da associação, né, gente? Eu sou uma associada, eu sou uma coach associada, faço parte também da direção lá. E eu vejo o quanto que é um grupo unido, querendo ajudar o coach, é sensacional, realmente. Agora, falando desse mundo do coaching, eu vi que você esteve recentemente em Brasília também, junto lá com grandes nomes, né, do coaching do Brasil, falando sobre esse processo de regulamentação. Eu queria que você comentasse um pouco disso, Mônica. Legal. A pena que nós tivemos lá em Brasília para falar de um assunto, na realidade, invertido, né? Sim. Então, assim, surgiu aí uma ideia de uma pessoa lá do interior, lá de Recife, do interior lá de Recife, e aí ele acabou abrindo na realidade, uma audiência pública. E aí, para quê? Sobre criminalização de coaching. Lógico, a gente entende que a matéria, o conceito, o conteúdo que está por trás para eu criminalizar, eu preciso tipificar um crime. Então isso Sim. nos ajuda de qualquer forma. Mas quando as pessoas veem a matéria, muitos não leem. Ah, só vê o título. Só vê o título. É. Então, infelizmente, ainda no nosso país, a gente dá muito valor àquilo que é negativo. Uhum. Então você vê aquela matéria e fala, pô, querem criminalizar? No fundo, a matéria é chamar a atenção. Se o E é coach- regulamentar, na verdade, não é criminalizar. Exatamente. Tinha que mudar esse nome, né? Tinha que mudar esse nome. É que através disso, acabou se pensando, ótimo, legal, já que eu tenho que criminalizar, como é que eu faço? Porque existem várias formas de criminalizar algo. Então, por exemplo, no momento que eu faço um trabalho errado, se eu sou médica, se eu sou professora, se eu for no direito do consumidor, eu já consigo provar lá que eu estou errado, entrar com processo, rever, eu já consigo fazer esse tipo de coisa. Ali não, ali eles criaram uma matéria, de alguma forma a gente entende que todo mundo comentou isso lá, né? A gente não acredita que seja uma pessoa que passou por um processo ruim. Acho que ali, na realidade, várias pessoas junto com aquela pessoa, poxa, vamos resolver isso. E aí não sei se foi com maldade, se não foi, o que aconteceu, só sei que isso cresceu bastante. Poxa, uma ideia legislativa, ela precisa de 20 mil votos para ir para o Senado. Ele conseguiu 20 mil votos e muito rápido. Então, legal, está lá. A coisa não foi para frente, não está indo para frente, e graças a Deus que todas as pessoas que estiveram lá foi para falar bem do coach. Sim. Foi para defender o coach em si. Então, os grandes nomes que estavam lá, todos estavam com a mesma missão. Uhum. E isso serve para nos alertar, assim, poxa, precisamos repensar tudo isso. Seja através de um código de ética mais estruturado, Perfeito. mais abrangente, que muita gente consiga ter acesso a isso, seja através de Associações. Sim. Seja através realmente de uma regulamentação. A gente entende que se tivesse uma regulamentação seria mais fácil. Sim. Porque as pessoas, na ânsia de atender um cliente, ela acaba tentando, vou fazer essa formação, vou fazer essa formação, vou fazer essa formação, e muitas vezes as formações não são tão qualificadas. Sim. Então, se a gente tem formações qualificadas, uma quantidade de horas mínimas, se a gente tem um código de ética a ser seguido, fica mais fácil. Então, pra gente, seria interessante regulamentar? Isso é uma questão que ainda está muito em discussão, Paula, porque assim, ainda a maioria não quer a regulamentação. Eu, particularmente, eu sou consultora. Consultora é uma das profissões mais antigas que tem no mercado. Sim. E é uma profissão não regulamentada. E hoje em dia, quando você procura uma consultoria, você vai por cases de sucesso, você vai por perguntando, você vai buscar referências, você vai buscar o que essa empresa fez, em que empresa ela fez, deixa eu entender como é que foi o processo dela. Uhum. A partir Ou daí seja, você contrata. se você não é bem sucedida, se você não tem know-how, você não sobrevive. Exatamente. E a mesma coisa o coach. A mesma coisa o coach. Então assim, precisaria regulamentar? Até na minha percepção, até não precisaria. Tá. Mas assim, qual é a forma mais fácil da gente resolver essa questão? E qual é a forma mais fácil de deixar transparente para todo mundo e não haver questionamento?
seria isso, seria a profissionalização da profissão. Então, se a gente tivesse uma carga horária mínima, X, que fosse para dentro de uma faculdade, fosse um MEC, exigisse uma formação mínima. Se já tivesse isso, já ajudaria muito. Isso. Não tantas horas comprovadas, como você faz, por exemplo, você se forma, você tem que ter um estágio mínimo ali de X horas, não é? Tantas horas comprovadas e etc. Tanto que lá até no dia da audiência a gente comentou que a associação, até para ajudar as escolas e ajudar os associados, a gente nós criamos um conceito de validação das escolas. Mas não é com o intuito de ser aquele órgão validador. Um carimbo. É assim, o que a gente acredita que seja uma carga horária mínima, um conteúdo mínimo, uma competência mínima para que isso seja feito. E assim, a gente não cobra essa certificação da escola. A gente não tem ali para dizer, nós somos os conhecedores do negócio. Não, a gente quer ajudar a escola. Se ele é associado e ele tem uma escola, a gente nem cobra dele isso. Mas o que a gente quer? A gente quer que ele apresente um material consistente. A gente quer que ele valide e apoie o trabalho do coach que ele acabou de formar e acompanhe esse profissional. Porque se a escola tiver essa preocupação, ele vai ser uma pessoa melhor qualificada. Sem dúvida. E aí a gente vai ter um resultado muito melhor. Sem dúvida. A gente tem vários cases de sucesso que, assim, o coach tem feito maravilha para as empresas. E no mundo inteiro. No mundo inteiro. Pois é. Então, assim, eu particularmente acredito muito nisso. Claro. Eu acredito que um coach dentro da empresa, ele consegue transformar a empresa. Um coach para uma Ele mexe pessoa, com a cultura. Ele mexe com a cultura organizacional, né? Então ele consegue unir mais as pessoas, ele consegue deixar as pessoas mais produtivas. A gente tem um problema seríssimo de produtividade no Brasil, né? Seríssimo. É o problema das empresas hoje, é o problema de produtividade. É as pessoas não conhecerem o que elas são capazes. Isso. As pessoas não serem valorizadas. As pessoas hoje são muito carentes, mas no sentido de dizer assim, cara, ninguém acredita em mim. Então, se ele está ali, se ele está fazendo um trabalho, a pessoa está se conhecendo, conhece os seus potenciais. Pode dar mais, porque o ponto é, aqui é assim, nessa empresa funciona desse jeito, eu não vou fazer mais por causa disso, ou por causa daquilo. Né? Quando ele trabalha internamente, coloca todo esse potencial, a empresa ganha muito mais. Todos ganham, Todos ganham. É isso aí. Esse é o grande objetivo. Então, quando a gente faz um trabalho de criar um centro de serviço para as empresas, qual é o grande objetivo? Nós temos bastante associados e com grande capacidade de trabalho. E muitos não estão ainda trabalhando e atuando do jeito que poderiam estar atuando. Mas o mercado começa a ficar banalizado, o mercado não conhece essas pessoas. Então, o que a gente está fazendo? A gente está tentando trabalhar as empresas para que a gente consiga levar esses profissionais para dentro das empresas. Perfeito. Seja através de palestras gratuitas, treinamentos pagos, treinamentos gratuitos. Como é que a gente faz para levar isso para dentro das empresas? Porque se a empresa conhece e tem um resultado, ela começa a contratar naturalmente. Sim. Então, é esse um trabalho que a gente acredita, na realidade, que tem que ser feito. Esse é o primeiro passo. Então, você que quer levar profissionais da BREP Coaching para sua empresa, você entra em contato com a Mônica, né? Entra em contato com a associação e é uma grande oportunidade, né? Através, de repente, de um workshop, de uma palestra, você já consegue ali plantar uma diferença enorme. Exatamente. E a partir daí todo desenvolvimento é um processo, né? E aí vai depender de cada empresa, de cada gestor, de cada equipe, por aí vai. É isso aí. Que aí se você faz um primeiro trabalho, as pessoas veem que aquilo começa a fazer uma diferença, a empresa começa naturalmente a investir naquilo. E é o que a gente comentou, todos vão ganhar no final. Então a gente sabe que tem muitos problemas nas empresas, a gente tem toda uma área, uma especialidade, por exemplo, de inteligência emocional na associação. E a partir disso dá para você fazer um trabalho fantástico dentro das empresas. Felizmente as empresas estão entendendo que esse é o primeiro ponto, né? Inteligência emocional, gente, é uma coisa que tá sendo super falada e tal, já não é novo, é antigo,
mas é o ponto inicial, né? Felizmente as empresas estão vendo que produtividade tem a ver com inteligência emocional, produtividade tem a ver com treinamento comportamental, tem a ver com comportamento, né? E esse é o ponto central, porque não adianta mais esse negócio técnico. Técnico a gente coloca também em treinamento, é importante, obviamente, sim, mas não é isso somente que faz a diferença. A questão comportamental, ela tá super em alta, né? Não, e a questão assim, conhecimento, quando você vai contratar uma pessoa, você já busca uma pessoa. Eu quero alguém com X conhecimento, com X tempo de experiência. O que muitas vezes a gente não consegue avaliar é justamente o comportamental, é essa parte que na Que é realidade motivo de não... demissão, né? Que é sempre um motivo de demissão. Que é o motivo da maioria das demissões de todas as empresas. Então, se você analisa lá o turnover da empresa, você vai ver que os motivos de demissão a maioria são comportamentos. E por que você tem aqueles comportamentos? Então, se você trabalha isso, se você trabalha o potencial, você vai eliminando naturalmente isso e vai deixando uma empresa mais coesa. Essa é a ideia. Porque dá para melhorar e tem que melhorar. E a maior parte das pessoas e profissionais não focam nisso, né? Não. E quando você foca, expande e aí você junta seu lado técnico com o comportamental e vai embora, né? Esse é o resultado. Que bacana. O melhor resultado, né? O melhor dos resultados. É isso aí. Muito legal. Mônica, estamos indo para o final da nossa entrevista. Já? Pois é, tá tão gostoso, tão né? rápido. Tão gostoso conversar aqui. Gente, o mundo do coaching realmente é fantástico e dentro da associação o trabalho que a Mônica faz é incrível de ajudar coaches, de ajudar pessoas que querem saber mais sobre o processo de coaching. Mônica, quer deixar os seus contatos? Sim. Na realidade é só complementando, né? A associação ela só existe se tiver pessoas, né? Ela é feita de pessoas, né? Então os diretores, a gente tem lá um pessoal que trabalha em cima disso. Então estamos todos aí com o mesmo objetivo de estar atuando em função de apoiar os nossos coaches no mercado. Para vocês conhecerem um pouquinho mais, vocês podem acessar o site www.abrapcoaching.org e lá vocês vão ter todos os contatos. Depois vai aparecer, né, no final lá, com os dados. Vai. Ótimo. Que aí vocês podem entrar no site, conhecer um pouco. Lá tem na realidade um WhatsApp, telefone, e-mail. Tem o e-mail de todos os diretores. Se você localizar lá, você vai encontrar todo mundo. E aí você pode falar, inclusive, com os diretores. Legal. Parabéns pelo trabalho. Uma Obrigada, honra ter Paula. você aqui no programa hoje. Igualmente. Gente, foi muito bacana, né? Muito produtivo toda a nossa conversa, esclarecedora também, né? Sobre esse mundo do coaching que estão falando tanto. Prazer. Quero que você volte mais vezes aqui pra gente conversar mais. Com certeza. Obrigada, Paula. Foi hoje o programa Mundo Corporativo. Eu espero vocês na próxima semana. Até lá.